Olá, vamos falar um pouco sobre liderança. O que é isso? Que mudança é essa? Que radicalização é essa? Antigamente colocava-se um tronco no meio do pátio e obrigava-se as pessoas a trabalharem. Funcionava. Tem gente que acha que funciona até hoje assim. Outro dia escutei um cara falando que tem que ser na base do assédio moral. Louco, não funciona mais assim. Bom, para falar de liderança, eu gosto de falar de várias partes de um contexto. Tá? A primeira delas é a hierarquia, a autoridade formal. O que é isso? Se você não define a estrutura da sua organização, quem é quem dentro da organização, presidência, diretoria, gerência, supervisão, operários, o que você está fazendo? Você está deixando a coisa aberta. Entendeu? Você está promovendo a disputa interna, as pessoas vão querer assumir postos que talvez não sejam delas, entendeu? E isso prejudica, Como numa família tem pai, mãe, filhos, A empresa tem que ter também suas hierarquias, tá? Isso facilita o convívio das pessoas, entendeu? Diminui as disputas, tá? Bom, a autoridade é delegada, tá? Apesar de no livro O Monge Executivo eles terem invertido essas posturas, porque é perfeito o livro, eles falam de autoridade, mas como se fosse poder, e falam de poder como se fosse autoridade. Eu acho que é porque é uma tradução e alguém errou ali, mas o conceito é perfeito. A autoridade é delegada. Alguém te colocou naquela função, entendeu? E por isso você tem que ser respeitado pelas pessoas, tá? Poder não, poder emana do povo. Eu posso porque alguém deixa, entendeu? E isso é do líder. Enquanto na autoridade, as pessoas têm que respeitar a patente, no poder, tá? É uma aceitação. As pessoas querem seguir. Segundo Pierre Weil, líder é aquela pessoa que, graças ao seu comportamento, guia um grupo de pessoas com aceitação espontânea do grupo. Então, nós temos que levar em consideração que é uma conquista. Eu posso ter um cargo, mas eu não sou líder. Então, liderança e chefia não é função, liderança e chefia é uma postura. É um posicionamento de quem está nessa função em relação aos seus subordinados, ok? Tem gente que acha que ser líder é ser bonzinho, também não tem nada a ver isso, tá? O líder, uma grande diferença do líder para o chefe é que enquanto o chefe tem foco no umbigo dele, é tudo para ele, as pessoas o servem, o líder inverte isso, é o líder que serve seus liderados. Ele está lá para promover as melhores condições para que as pessoas tenham os melhores resultados. Tá? Então, assim, o líder, ele trabalha para as pessoas. Enquanto o chefe define ações a serem executadas e quando não dão certo, ele indica, ele escolhe um culpado para isso, ele aponta e ele acaba mandando o cara embora. O líder não, o líder assume a responsabilidade do problema e busca a solução. A diferença é que ele conta com todo mundo. Existe uma teoria que fala de liderança situacional. Quanto maior o comprometimento, quanto maior a capacitação e o amadurecimento da pessoa, primeiro, liderança livre, você delega e cobra resultado. O cara trabalha onde ele quiser. Diminui um pouco um desses fatores, liderança democrática, nós decidimos e o consenso da equipe prevalece. Diminui mais um pouco qualquer um desses itens, liderança paternalista, que é aquele que dá o conhecimento, discute, mas quem decide no final é ele. E quando falta algum desses, quando a coisa tá ruim, tá? E eu não estou falando mal de ninguém, quando falta competência, vamos falar assim, se não tiver uma pessoa do lado, conduzindo, guiando, não vai acontecer. Então, liderança autoritária. Vamos dar um exemplo, a pessoa não entende nada de mecânica, eu entendo, eu estou com a mão machucada, preciso ter um carro antigo, antigamente era carburador e tal, ponto mecânico, então, eu quero consertar meu carro, legal, você me ajuda? Me ajuda. Se eu não ficar do lado falando assim, solta aquele parafuso, a chave é 14,
né? Roda isso para mim quando eu falar, porque eu vou identificar pelo som que está no lugar certo, você para e aperta o parafuso. Não vai funcionar. Entendeu? Então não é questão de estar motivado ou não, é questão de saber ou não saber, é questão de estar maduro para assumir uma responsabilidade ou não, e é questão de estar comprometido com a coisa. Tá? Então, dependendo da situação do liderado, você pode deixar ele livre, você tem que ficar vigiando. Simples assim. E por fim, para fechar o assunto, vamos falar de níveis hierárquicos. Tá? A alta direção, o trabalho dela, o propósito dela é enxergar, é olhar lá na frente, é estabelecer metas, é dar recursos. Né? Nós exemplificamos como uma águia. Abaixo dela vem o estratégico, que são os gerentes. Esses têm que ser líderes, eles têm que saber lidar com pessoas. Por que não pode ser chefe mais? Porque tem gente praticando a liderança e o resultado é muito melhor. Simplesmente por isso. Tá? E aí, por fim, o operário, que tem que ser o quê? Um tubarão. O líder tem que ser um leão, rei da selva. Né? E o operário, o tubarão, ele tem que ser eficaz, ele tem que saber fazer, ele tem que saber trabalhar. Entendeu? Então, uma empresa que queira se destacar, ela tem que ter águias, leões e tubarões. Agora um detalhe, a responsabilidade vem de cima para baixo, porque quem define tudo é o dono, né? A diretoria. Tá? Mas o poder vem de baixo para cima, porque quem executa são os operários. Entendeu? E melhor do que isso, né? Vamos melhorar isso um pouco mais. Quem é que está abaixo de todo mundo? Dos operários, dos gerentes e dos donos, né? dos administradores. Tá? O cliente. Então, o poder está na mão do cliente, a força está na mão do cliente. Acima dele, os nossos operários, que nós temos que levar em consideração e temos que capacitá-los, porque senão, quando o negócio quebra, quando alguém faz alguma coisa errada, o responsável é quem está lá em cima, o que está lá embaixo troca de empresa. Ou você monta uma empresa e trabalha seus funcionários e capacita eles para que eles sejam bons, ou você corre o risco de amanhã ter que pagar por uma falha deles. Eles simplesmente vão embora. Ok? Grande abraço, obrigado, tudo de bom.